Bondade e severidade não são excludentes. Tempo de levar Deus a sério. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. O livro de Naum é ao mesmo tempo poético e profético, segundo alguns estudiosos. Este capítulo, por exemplo, é considerado um salmo e faz uma ousada declaração sobre a natureza de Deus. Aliás, esse tema é recorrente em todo o livro, são 3 capítulos. O nome Naum significa consolo, conforto. As palavras de Naum no texto todo, que vai do versículo 1 ao 15, são duras, mas extremamente necessárias, tanto para a época em que foram escritas, quanto para os nossos dias, quando a impenitência e a falta de temor ao Senhor imperam. Deus aqui consola os seus escolhidos que temem a Ele e se manifesta através de sua ira aos rebeldes que o rejeitam. A cidade de Nínive, que havia sido alvo da misericórdia de Deus nos dias do profeta Jonas, cerca de 150 anos atrás, agora era alvo de sua ira e juízo vingador por causa de sua rebelião contra o Senhor. Desta vez, através dos lábios do profeta Naum. Nínive, que era chamada de glória da Assíria, estava agora com a sua sentença decretada, pois além de haver se esquecido da bondade de Deus nos dias passados, ainda se tornou um instrumento opressor para o povo amado do Senhor, a nação de Judá. Aprendemos aqui que o Senhor não manifesta a sua ira antes de paciente e exaustivamente manifestar a sua misericórdia. Bondade e severidade são atributos do mesmo Deus, diz o apóstolo Paulo. Para nós que temos o entendimento limitado e apenas cogitamos das coisas dos homens, realmente não é fácil compreender a natureza de Deus em seus atributos. Em especial no que diz respeito à bondade e à severidade, à ira e à misericórdia. Muitos dos que olham na direção de Deus tendem a vê-lo como um velhinho bonachão sentado num trono distribuindo dádivas, mesmo àqueles que lhe viram as costas. O Senhor tem sido confundido com um Papai Noel cósmico, sempre pronto a relevar as rebeldias de suas criaturas obstinadas, premiando-as irresponsavelmente, mesmo apesar de suas infidelidades. A profecia de Naum traz lucidez e entendimento a essa percepção equivocada. Bondade e severidade são lados da mesma moeda. Há misericórdia na santidade de Deus, do mesmo jeito que há ira e juízo vingador. O Senhor é santo, santo, santo e não pode aceitar ou conviver com o mal. Embora o Senhor seja tardio em irar-se, por causa da sua longanimidade, numa hora ou outra o dia da ira chegará e os filhos da desobediência receberão o justo castigo. Atentemos com temor para esta verdade. O Senhor, através do profeta Naum, apresenta uma revelação, uma sentença e uma promessa consoladora. A revelação dos atributos de Deus diz que Deus é amor, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, mas é justiça também, é bondade, mas é severidade também. Como entender ira e misericórdia convivendo juntas? Para entender isso, recorremos à santidade de Deus. O Deus Santo não pode ser indiferente ao pecado, embora seja também tardio em irar-se. Quando não há mudança no cenário pecaminoso, a sua ira virá mais cedo ou mais tarde. O Senhor é justo e é o justificador de todo aquele que o recebe na pessoa de Jesus, como Senhor e Salvador. Você se lembra da última vez em que ouviu falar sobre a ira de Deus? Certamente não, simplesmente porque pouco se fala sobre esse aspecto do caráter de Deus. As pessoas não conseguem humanamente ver compatibilidade entre a ira e o amor de Deus, como aspectos de sua santidade. Rejeitar a ira de Deus é rejeitar o sacrifício de Cristo, que satisfez a ira de Deus, abrindo o caminho para a redenção do homem. O que é tormenta para os infiéis
é caminho plano para os fiéis. Em sua profecia, Naum deixa isso tudo muito bem claro. A sentença contra Nínive. A sentença de Deus contra Nínive foi a completa destruição. A ira de Deus contra aquela cidade aponta também para o que ele fará contra toda a impiedade e todos os pecadores contumazes que rejeitam o Senhor e se recusam a ouvir a sua voz. Deus se levanta contra todo aquele que oprime o seu povo escolhido sobre a terra. O Senhor não manifesta ira sem antes demonstrar seu amor e misericórdia. Nínive teve a sua chance, como todos os outros pecadores. Muitos, como Nínive, aparentemente se arrependem por algum tempo, mas esse arrependimento não produz frutos dignos. Não há mudança de mente e atitudes. Nínive simboliza toda a impiedade. E, finalmente, a promessa de consolação ao seu povo oprimido. Deus traz uma promessa consoladora através de Naum. Judá, por um breve tempo, não confiou plenamente nos agires do Senhor. Por isso, teve a disciplina devida. Mas, ao se arrepender e voltar-se para Deus, teve a sua comunhão restaurada e seu pecado perdoado e apagado. O Senhor promete quebrar o jugo do pescoço dos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. A bondade do Senhor se manifesta aos que se voltam para Ele em obediência e fé verdadeiras. Reflitamos sobre isso, que os nossos olhos vejam. Amém.